Eu sou o Lucas Miguel, coordenador da Libra, e hoje nós vamos conversar sobre como calcular o Simples Nacional. Vamos lá, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que se calcula o Simples Nacional. Todo empresário deveria saber como faz esse cálculo, quais informações eu utilizo. Então, para isso, nós estamos montando hoje essa aula para que você tenha o conhecimento e consiga aplicar na sua empresa. Vai nessa comigo? Então vamos lá. Todo mundo acha que o Simples Nacional ele é simples. Há muitas discussões que dizem não é simples, mas fato é que a gente precisa entender algumas questões para que nós possamos manter a nossa empresa na linha. O Simples Nacional ele não é um imposto único, mas sim a junção de vários impostos em uma única guia. Para quem é lucro presumido, quem é lucro real, esse empresário ele vai pagar durante o mês, em vários dias separados, algumas guias. Então, ele paga o COFINS em uma data, o INSS em outra data, ele paga o IRPJ, CSLL em outra data. No Simples Nacional, junta tudo para uma única data. Você paga todos os impostos iguais qualquer outro empresário. A diferença é que é apenas uma guia. O Simples Nacional é um regime tributário. E é importante que você saiba disso. Quando você for questionar qual o regime tributário da sua empresa, você vai falar Simples Nacional. É extremamente importante você saber disso, você como empresário saber disso. O cálculo do Simples Nacional ele depende muito do seu faturamento e da sua atividade. Por quê? A gente vai falar no decorrer da aula sobre anexos, sobre KNAI e esses dois fatores eles são bem importantes porque eles que vão gerar o valor das guias que você vai pagar, da guia de Simples Nacional ou o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, como a gente chama. Vamos lá. Quais são os impostos que uma empresa do Simples Nacional paga em uma única vez? Na maioria das vezes, no dia 20. Se a empresa, ou melhor, se o dia 20 ele cai num final de semana, geralmente posterga o pagamento da guia. Mas ele sempre se mantém nas mesmas datas, a não ser caia num domingo ou feriado. O que eu preciso saber sobre o Simples Nacional? Ele é um regime simples, a ideia é que seja realmente simplificado para empresas que têm o faturamento de até 4,8 milhões de reais. Se a sua empresa já passou disso, a gente nem está conversando com você. Então você fica aí para o próximo vídeo que a gente vai trazer informações sobre lucro real, lucro presumido, mas isso é para outra aula. Como eu falei antes, Simples Nacional ele é um imposto unificado. Então ele compete IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP, ICMS ou ISS, dependendo do seu enquadramento. Muitos empresários, eles acham que o Simples Nacional é um custo fixo, mas não. Por quê? Talvez você, em alguns meses, não vai ter faturamento. Se você não tem faturamento, logo você não tem imposto a pagar. Isso naquele mês. E um erro que é bem comum, as empresas dizem, eu não tive faturamento, mas ela emitiu nota. E aqui eu trago um alerta que o seu extrato bancário ele não é só nota fiscal. Então a gente precisa separar a parte financeira da parte fiscal. Se você emite nota fiscal, é uma obrigação que você tem com a Receita Federal de pagar o imposto. A mesma forma, o seu cliente ele tem a obrigação de te pagar. É o registro aonde as coisas vão acontecer. Na contabilidade, a gente chama de atos e fatos. O ato, ele é o serviço prestado. Então, a gente indica isso através da nota fiscal. O fato é o recebimento desse valor. Até aqui, tá tudo certo? Se você tiver com dúvida, já vai deixando nos comentários, vai interagindo com a gente para a gente conseguir te ajudar. Bem, como eu dizia, não é um custo fixo o cálculo do Simples Nacional, a guia do imposto, porque ela varia de acordo com o seu faturamento. Se você fatura mais num mês, você vai pagar mais imposto. Se você fatura menos, você vai pagar menos. Se não fatura nada, você não vai pagar nada. E aí, o que define quanto você paga? São 3 fatores eu vou compartilhar com você.
o faturamento acumulado dos últimos 12 meses. E eu até lembrei que eu recebo muitas perguntas. Ah, eu abri minha empresa hoje. Qual é o meu faturamento dos últimos 12 meses? Se você abriu a sua empresa hoje, é só você somar o tempo de vida dela, quanto ela faturou nos 12 meses para trás. Como você abriu hoje, os 12 meses para trás é zero. Então, o seu faturamento dos últimos 12 meses é zero. Mas já, se você está trabalhando com a sua empresa no último ano, então você vai calcular o valor de todos os 12 meses para trás e ele vai ser o valor acumulado, que vai calcular o mês subsequente. Ficou um pouquinho claro? A gente já vai explicar melhor e vai desenhar com você esse cálculo, tá bom? Outra coisa que leva em consideração é o anexo da sua atividade. Quais são os anexos? Nós temos 5 anexos. O primeiro, anexo de comércio. Segundo, anexo de indústria. Terceiro, quarto e quinto são anexos de serviços. Aqui, a Receita Federal ela separa o quanto a sua atividade ela tem de obrigação de imposto. Além dos anexos, eles têm as faixas de tributação. Ele também leva em consideração esses valores. A gente também vai conversar em uma outra aula sobre os anexos, para você saber o seu enquadramento, para você saber aquilo que você realmente deve considerar na sua empresa. Mas, basicamente, são os anexos o que vai demandar o quanto de imposto você vai pagar. E a faixa de faturamento. Esses são os 3 fatores, os 3 elementos básicos para você calcular o seu imposto sobre o imposto sobre o seu faturamento do Simples Nacional. Bem, o cálculo ele é realmente bem básico. Eu vou compartilhar com você. Vamos imaginar que você faturou, eu vou usar a minha calculadora aqui. Vamos imaginar que o seu faturamento dos últimos 12 meses foi R$200 mil. Bem, você vai pegar esse valor dos seus últimos 12 meses e vai aplicar a alíquota do Simples Nacional, que agora a gente vai entrar nos anexos do Simples Nacional e eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos imaginar que nós somos uma empresa de comércio. Nós faturamos R$200 mil nos últimos 12 meses e no mês atual a gente faturou R$10 mil. Tá bom? Na legislação, ela diz o seguinte, que eu faturando nos meus últimos 12 meses mais de R$180 mil, eu estou enquadrado na segunda faixa do anexo 1 do Simples Nacional. A segunda faixa, ela vai elencar que eu tenho um imposto um pouquinho maior para pagar. Como que vai funcionar esse cálculo? Depois a gente coloca para você, talvez nas descrições, os links, os sites que nós temos, inclusive, para te ajudar a fazer esse cálculo e você não fazer sozinho. Mas eu vou te explicar como é que faz. Beleza. Tivemos R$200 mil do faturamento dos últimos 12 meses, né? E aí, a Receita Federal, ela me indica que a alíquota na segunda faixa do anexo 1 de comércio do Simples Nacional, a alíquota nominal, ela vai ser 7,3%. Então, beleza. A fórmula é bem básica, tá? Eu vou pegar os meus R$200 mil, que é o faturamento dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal, que é 7,3%, menos 5.940. A Receita Federal ela entende que eu preciso abater um pouquinho de valor, ela me dá uma dedução, uma parcela de dedução para que eu tenha uma base de cálculo menor para chegar no meu imposto. Então, eu tenho aí os 5.940, que vai me dar uma base de cálculo de R$ 8.660. A partir daí, eu vou procurar minha alíquota efetiva. Para chegar lá, eu divido esses R$ 8.660 pelos mesmos 200 dos 12 períodos atrás. Então, beleza. Logo, eu vou ter o meu cálculo aqui, uma alíquota sobre o imposto que eu vou pagar de 4,33% sobre o meu faturamento do mês. Bem, o cálculo que a gente fez foi para achar a alíquota efetiva,
o que realmente vai gerar no meu DAS, no meu Simples Nacional. Então, eu peguei minha receita bruta dos últimos 12 meses vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir, divididos pelo meu faturamento dos últimos 12 meses. Ele me deu uma porcentagem, essa porcentagem é a alíquota efetiva que eu vou pagar de Simples Nacional. Bem, espero que tenha ficado mais claro para você. E se não ficou, já faço aqui o nosso gancho. Liga para a Libra, entra no link da Libra que tem a calculadora do seu Simples, do seu imposto. Entra no link e aí você consegue calcular, você consegue conversar com a gente pode também te ajudar com mais informações, tá bom? Bem, uma coisa muito importante é que quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar. Isso é inevitável. Você só não paga imposto se você não faturar. E eu acho até válido dizer aqui, muitas pessoas têm medo de faturar para pagar imposto. Mas quanto mais imposto você paga, significa que você fatura mais. Talvez o furo no seu caixa não está diretamente ligado ao imposto, mas sim na forma em que você está gerindo o seu fluxo de caixa. Bem, vou falar aqui de alguns erros que são bem comuns que os empresários eles costumam cometer. Bem, acha que sempre paga a mesma porcentagem de imposto, então a pessoa considera, todo mês eu pago 4% de imposto. Não significa que todo mês você vai pagar 4% de imposto. A partir do momento em que o seu faturamento dos últimos 12 meses, que ele que vai indicar as faixas que você vai estar, a partir do momento que ele ultrapassa a faixa, ele altera o imposto. E quanto maior o faturamento, maior a alíquota efetiva do seu imposto. Isso é extremamente importante você saber. Não acompanhar o faturamento acumulado. Muita gente só fatura. Quando vai ver, já passou de 1 milhão, já está pagando muito imposto, não fez um planejamento tributário e aí já foi o boi com a corda, não tem mais o que fazer. A culpa não é do contador, a culpa é de quem não fez o controle devido do seu próprio faturamento. E, por fim, tem mais um erro comum que acontece bastante, é não saber em qual anexo está. Eu quero fazer um exercício com você bem rápido de anexo. Eu falei aqui no início que os anexos eles são comércio, indústria e 3 anexos de serviço, certo? Você, para saber qual anexo você está enquadrado, você precisa saber o que você está prestando, a sua fonte de receita. Então, se você é uma loja de cacarecos, você provavelmente compra de outro lugar os seus brinquedos, os utensílios ali, aquelas lojas, né, de R$ 1,99, enfim. Você compra os utensílios para revender. Logo, você se enquadra como um comércio, porque você não cria nada, você não presta um serviço. Está tudo embutido, a construção da sua venda está tudo embutido ali no que você vai vender. Então, você se enquadra como comércio. Esse é o primeiro ponto. Como eu sei se eu sou uma indústria? Bem, se você cria um produto, se você cria um produto não intelectual, isso é importante eu ressaltar, você está criando, sei lá, este computador. Você está fabricando ele, você está industrializando ele. Logo, você está inscrito automaticamente no anexo de indústria. Mas se você é um carpinteiro, você é um mecânico, presta serviços intelectuais, você certamente está enquadrado nesses outros 3 anexos. A diferença de um para o outro o anexo 3 são anexos, fala mais do serviço administrativo. O anexo 4 são serviços que contratam muita mão de obra, então tem uma legislação específica para o anexo 4. E o anexo 5, ele é direcionado a serviços intelectuais. Mas tem algumas jogadas que também é assunto para outra aula, que a gente vai falar só sobre o anexo 3, 4 e 5, que é bem interessante, tem uma legislação específica para eles. E, por fim, agora, chegando ao fim dessa aula, você já sabe calcular o seu Simples Nacional. Você sabe que você precisa ter um faturamento dos últimos 12 meses, você vai pegar esse faturamento dos últimos 12 meses vezes a alíquota nominal do seu imposto
que está lá no anexo do Simples Nacional. Se você não sabe quais são os anexos, a gente vai disponibilizar para você um card com todos os anexos que você precisa saber e quais as faixas. E aí você utiliza essa base para fazer o exercício aí no seu trabalho, na sua casa, para você saber quanto você paga realmente de Simples Nacional. Então você vai pegar seu faturamento dos últimos 12 meses vezes a alíquota nominal menos a parcela dedutível divididos pelo faturamento dos últimos 12 meses. Ele vai dar uma porcentagem, essa porcentagem você vai aplicar sobre o seu faturamento. Bem, se você tiver com dúvidas, você precisa procurar um contador. Primeiro passo. E acompanhar o seu faturamento é extremamente importante. Eu costumo dizer que se você cuida da sua saúde física, você também precisa cuidar da saúde da sua empresa, porque é ali que ela vai apresentar sinais de vitalidade. Então, controle a sua saúde da empresa, cuide da sua empresa para que você não venha ter nenhuma surpresa no futuro. Tá certo? Eu fui o seu condutor nessa aula, espero ter te ajudado muito e te convido a deixar o seu like, comentar, compartilhar conosco a sua experiência e principalmente, seja leve, seja livre, seja livre.